Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Dia 3! Chegamos aqui na metade do nosso caminho. E aí, meninas? Boa noite, boa noite. Obrigada a todos vocês que estão chegando aí para o nosso terceiro dia de Ora et Labora. Louvado seja Deus. Muito obrigada, Shirley. Boa noite, meninas. Boa noite. Vão me dizendo aí se vocês estão me vendo bem, se o áudio também está bom, para que eu possa desativar os comentários, para que a gente possa começar aí com o nosso terceiro dia, o nosso terceiro tema, Mulheres que Inspiram. E eu estava meditando hoje, né, revendo as minhas anotações e meditando o que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Eu pensei assim, nossa, né, vai ser um assunto mais ameno, né, porque o primeiro dia foi pesado, o segundo também, mas eu acho que pode não ser assim tão ameno como eu esperava. Vamos aí, eu vou desativar os comentários para que a gente possa começar e ter aí a nossa conversinha, o nosso cafezinho. Hoje eu estou indo de chazinho para esquentar e relaxar um pouquinho, porque ontem a Helena ficou muito agitada. E aí hoje eu tô com um chazinho para ver se ela se acalma um pouquinho mais. Vou desativar aqui para que a gente possa começar. Então vamos lá, mulheres que inspiram. O que será que a Maia vai falar para mim hoje? Então, vamos lá. Vamos falar hoje sobre inspiração. E essa palavra, às vezes, dependendo do contexto, né, ela tem aí um sentido diferente. Então, em qual sentido que eu vou falar hoje, né, essa inspiração? Nós vamos falar inspiração no sentido de se deixar influenciar, né, de se inspirar no sentido de seguir conselhos, seguir exemplos, né, se espelhar em algo ou em alguma coisa. Nesse sentido que nós vamos falar sobre inspiração hoje. Então, eu quero que fique claro que a inspiração aqui não é copiar, né? Eu não vou querer ser a outra pessoa. Eu vou me inspirar nas suas qualidades, naquilo que ela tem de bom, para tentar ser também uma pessoa um pouco melhor. E vamos começar refletindo quem são as minhas atuais inspirações, né? E eu te pergunto, você se inspira em quem? Que mulher ou mulheres você tem buscado se espelhar? Isso tem lhe proporcionado algum crescimento? Tem trago coisas boas? Às vezes, quando a gente olha demais para o outro, né, para as outras inspirações, para aquelas referências que a gente recebe, ao invés de nos levantarmos, né, de crescermos, de nos sentirmos melhores, nós acabamos nos depreciando, murchando, né, ficando, nos sentindo, nos vendo de forma diminuída, né? Então, por que é importante discernir bem a escolha dessas mulheres que se tornarão referência, né, na sua vida? Quem são nossas referências de mulheres? E eu vou fazer uma comparação aqui bem de dona de casa, para variar, né? Para ficar assim bem didático, bem simples aí de você compreender. Quando nós vamos cozinhar e tem algum alimento dentro da panela,
nós temos que retirar os restos daquele alimento, lavar a panela, antes de colocar novos alimentos lá. Porque se tiver restos de alimento na panela e nós colocarmos novos alimentos, o que vai acontecer quando a gente cozinhar? Não vai prestar, vai perder o alimento que você colocou lá, tanto o que estava, né, quanto o que você colocou, os novos alimentos. Então, para que a gente possa usar a panela, encher a panela, nós precisamos retirar aqueles restos que tem lá para colocar novos. Então, vamos lá. Fica aí com essa comparação da panela para que a gente possa compreender aí o que a Maia está querendo falar para você hoje. Então, que modelo de mulher que habita no nosso imaginário? E eu estou falando aqui, de modo geral, para as meninas da minha geração para frente, né? Eu posso dizer aí, na geração dos anos 50, 60 para cá, né? Eu acho que pode incorporar todas essas gerações. Quem nasceu em 1950 para frente, né? Que tipo de mulher que foi colocado no nosso imaginário? Ah, a mulher tem que ser independente. Quem nunca escutou essa frase? A mulher não deve depender do marido, pois acabará humilhada, denegrida, rebaixada, desvalorizada. Não, você tem que ser independente. A mulher que tem muitos filhos, ela não tem vida própria. Não, ela fica escrava dos filhos, né? Fica trocando fralda o dia inteiro. Quem nunca escutou isso? A mulher, ela precisa se cuidar, se amar. Isso é ruim? Não. Mas não é bom no sentido que nós escutamos. Porque quando a pessoa fala para você, a mulher precisa se cuidar, a mulher precisa se amar. Em que sentido que está sendo dito isso? Que você tem que se sentir desejada, né? Tá com o corpinho em dia, né? Tem que se vestir sensualmente, tem que passar e ser desejada, né? Não é se amar, mas se expor, né? Se fazer desejada. E geralmente nas suas atribuições físicas, né? Não no sentido de você tem que se cuidar, né? Ter uma mente saudável, ter virtudes. Não, é porque você tem que fazer exercício físico, né? Você teve neném, né? Tem que fazer umas abdominais, manter a barriguinha, emagrecer, né? Pôr uma roupinha que valoriza a sua silhueta. Então, quando as pessoas falam que nós precisamos nos cuidar e nos amar, geralmente é levando em consideração somente a nossa atribuição física. Então, esse é o tipo de mulher que foi colocado no nosso imaginário. Quando eu era jovem, eu lembro, eu ainda no início da adolescência, eu me lembro assim claramente de um momento em que eu falei, não me lembro com quem, se com alguma coleguinha ou com, não sei. Mas eu me lembro de falar que assim, eu cresceria, eu me formaria, eu viajaria muito, e aí depois, né, lá pra frente eu me casaria, e aí teria 1 ou 2 filhos, eu já tinha minha vida toda planejada, né, mas tudo dentro dos moldes desse imaginário, né. Primeiro eu tinha que ter uma profissão, primeiro eu tinha que ser independente, primeiro eu tinha que ser a mulher. E aí depois, né, quando eu não tivesse mais que viajar, que procurar ter uma profissão, aí sim eu poderia me dedicar, talvez casar, né, e ter 1 ou 2 filhos. É esse o imaginário que eu cresci recebendo. E isso em todos os ambientes, na sociedade de um modo geral. E eu imagino que com você, que está aqui tomando um cafezinho comigo, não tenha sido muito diferente. Então, quando nós éramos pequenas, quando nós éramos crianças, qual modelo de mulher nos foi apresentado? Eu, assim, sou com uma data bem avançada, né? Já não sou uma jovenzinha. Então, na minha infância, o desenho animado que fazia sucesso era a She-Ra, né? Como que era a She-Ra? Quem conheceu vai saber. Se você não conhece, depois entra no Google e dá uma pesquisada lá na She-Ra que você vai ver como ela era.
Ela tinha cabelos grandes, silhueta, cinturinha fina, quadril largo, peitão, né? Andava com a calcinha, era uma guerreira, né? Era forte, destemida, né? Esse era o modelo de mulher que era apresentado para as meninas. Né? Era a Mulher Maravilha, aqueles cabelos lisos, maquiagem, né? Um corpo também escultural, né? Que vencia todos os homens, né? Os inimigos. Então, foi esse imaginário que foi colocado na nossa mente. É essa referência de mulher que nós crescemos recebendo. E aí você pode se perguntar, mas isso é ruim? Eu te pergunto, que resultado essas referências trouxeram para a sua vida, né? Quem eu me tornei com essas referências que eu recebi? Que tipo de mulher eu busquei ser? Que tipo de mulher eu sou hoje, levando em consideração essas referências que eu recebi? Porque nos filmes, nas novelas, né, você via a mulher de terninho, né? A mulher que era exaltada era aquela mulher de terninho, também toda maquiada, penteada, que tinha uma profissão que mandava em muitas pessoas, tinha uma vida financeira muito boa, né? E quem que era a depreciada? Era colocada aquela personagem que era dona de casa, oprimida, descabelada, que não era valorizada pelo marido, às vezes era traída pelo marido, era, né? Isso creio que até hoje, tem muitos anos que eu não assisto mais novela, mas creio que não deva ter mudado, e se mudou, com certeza foi para pior. Então, quais imagens de mulheres, referências de mulheres que nos inspiraram, que nos trouxeram até esse momento presente? Quem que nos fez ser quem nós somos, desejar o que nós desejamos? Quem habita no nosso imaginário? Então, aí entra aquela metáfora que eu fiz da panela suja. Quais são as más referências, as referências que estão fazendo com que hoje você esteja aí do outro lado, me escutando essa semana, falando das coisas que você precisa ordenar na sua vida? Tudo isso foi colocado, está dentro de você. E antes de você colocar outras referências de mulheres que te inspiram, essas más referências, essas referências que não estão te fazendo bem, elas precisam ser arrancadas, extirpadas. Porque se elas permanecem lá, elas vão conflitar com as novas referências. E aí vai perder o alimento, né? Tanto aquele que está chegando quanto aquele que estava lá. Eles são diretamente opostos, eles não se combinam. Então, antes de colocar essas novas referências, eu preciso retirar essas más referências de dentro de mim para me transformar, para colocar referências que me inspirem a realmente ser melhor. Então, que tipo de relacionamento eu tenho com as pessoas que me rodeiam? Porque a forma de nós nos relacionarmos, né, nós seres humanos, somos seres que se relacionam, que aprendem com relacionamento, com contato. E por isso essa época aí de quarentena tem sido tão difícil para as pessoas ficarem isoladas, ficarem sozinhas, principalmente aquelas pessoas que não têm família, que são solteiras, que moram sozinhas, né, que ficaram totalmente isoladas. Porque o ser humano, ele é relacional, é olho no olho, é contato, é convivência. Então, essas referências, elas influenciam também diretamente nos nossos relacionamentos. Então, como que é os seus relacionamentos hoje, decorrente, né? Como essas referências têm influenciado aí nos seus relacionamentos? Às vezes a gente fala assim: ai, Maia, e eu já escutei isso, e no nosso questionário, né, no formulário que eu coloquei para as mães responderem algumas perguntas, surgiu esse dilema, né? Eu quero ser amorosa, eu quero ser carinhosa, mas eu não consigo. Eu não consigo. Como que eu faço para de fato ser amorosa com as pessoas, né? Com os meus filhos, com o meu esposo, com os meus familiares, com os meus amigos? Como me tornar uma pessoa mais amorosa, mais acessível? Lembram que eu disse ontem sobre virtude? Que a virtude, ela exige ato, treino, né? Ação, fazer de fato para que você consiga conquistar aquela virtude.
E esse se tornar uma pessoa amorosa também é assim. É na prática, exige treino. Então, faça. Se você quer ser mais amorosa, faça atos de amor. Faça atos de carinho com os filhos, com o esposo, com as pessoas que rodeiam, com os amigos, né? Não só com palavras, mas relacionando, tocando, vendo, olhando, olho no olho. É treino, é dia após dia. E aí, às vezes, você pode me dizer assim: ah, Maia, mas como eu não tenho esse costume, eu não tenho esse hábito, vai ser muito artificial, não vai ser espontâneo. Eu não quero fazer, eu não gosto de ser assim. Eu não gosto de abraçar, de beijar, de olhar no olho, de falar palavras carinhosas. Eu não sou delicada, né? Eu não sei fazer isso. Só que a gente só aprende sendo, fazendo. Não dá pra gente aprender sem executar esses atos de amor, esses atos de carinho. Então, para você se tornar uma pessoa mais amorosa, uma pessoa mais carinhosa, você vai precisar treinar ser mais amorosa e fazendo isso, né? Então, você precisa domar a sua vontade, né? Encaminhando na direção que você quer que ela vá. Eu quero ser amorosa, então eu sei que eu tenho que executar atos de amor. Então, com o tempo, com o treino, vai ficar mais fluido, vai ficar mais espontâneo e vai chegar aquele momento em que você vai realmente sentir prazer em dar um abraço, em dar um carinho, em dar um cheiro no filho, em olhar nos olhos do esposo, em fazer um elogio para alguém. Vai se tornar espontâneo, vai se tornar automático, é igual quando a gente está aprendendo a dirigir, né? A gente tem que pensar em cada movimento que a gente vai fazer, né? Que eu tenho que ligar o carro, pisar na embreagem, engatar, depois acelerar, soltar devagar, ir acelerando, mudar a marcha. Então, no início, quando a gente está aprendendo a dirigir, é tudo muito mecânico, né? A gente tem que pensar em cada movimento. Mas conforme a gente vai dirigindo, a gente vai treinando, isso se torna fluido. E você faz sem nenhum esforço, faz de forma automática, sem pensar. Com os atos de amor também vai ser a mesma coisa, né? Conforme você for treinando, conforme você for fazendo, vai se tornar algo tão espontâneo, tão natural, que você não vai se sentir mais, né? Umas semanas atrás, eu estive com uma amiga que me é muito querida, que eu a amo assim muito mesmo, é um presente de Deus na minha vida. E quando eu estava indo embora, ela tem uma certa dificuldade nisso, né? Nesse abraçar, nesse olho no olho, nesses relacionamentos. É uma dificuldade dela. E aí, quando eu estava indo embora, eu fui até ela para dar tchau. E aí eu falei assim para ela: eu sei que você não gosta, mas eu vou te dar um abraço. E não esperei ela nem pensar, fui lá e dei um abraço nela. Eu sei, imagino pelo menos, que talvez aquele momento não tenha levado até ela aquele carinho, aquele amor que eu gostaria que ela sentisse naquele momento. Talvez ela não foi muito assim, não foi muito agradável para ela por causa dessa dificuldade. Mas às vezes a gente precisa fazer as coisas, e quando a gente faz para alguém que a gente ama, mesmo que seja algo que a gente sabe que vai doer no outro, que talvez não vai ser tão agradável para o outro, a gente faz porque a gente ama, né? Com o cuidado dos nossos filhos, com educar os nossos filhos, também é assim. Corrigir não é agradável, não é bom. Quem gosta de ficar corrigindo, né? Não é agradável para a mãe e muito menos para a criança que está sendo corrigida. Mas por que a gente corrige? A gente corrige porque a gente ama, porque a gente quer o melhor para aquela criança, né? Por que às vezes a gente conversa com o esposo? Porque o esposo às vezes nos chama a atenção, ou nós temos que chamar a atenção do nosso esposo. Porque é agradável? Não, mas nós fazemos porque nós amamos. Então, essa questão de ser amorosa, de ser carinhosa, às vezes são feridas que vivem na gente que a gente precisa curar. E a gente só cura com atos, né? Fazendo. Então, se você quer ser amorosa, se você quer ser carinhosa,
Obrigue-se a ir, a dar um abraço no seu filho, na sua filha, no seu esposo, né? Naquela pessoa que você tem uma dificuldade. Aprenda a agachar e olhar nos olhos da criança e fazer um elogio. Mesmo que para você aquilo tenha sido assim muito artificial. Nossa, é estranho porque eu não tenho esse costume. Você vai estranhar mesmo. Mas faça assim mesmo, porque é com atos que nós vamos mudar, né? Então, vamos voltando aí nesse sentido, porque as referências que nós temos dentro de nós é que vão nos distanciando da mulher amorosa e carinhosa que a gente precisa ser, né? Que o nosso lar precisa que nós sejamos, né? Nós precisamos, a mulher, ela é uma caixinha de surpresas, né? Ela tem que ser forte, mas ela tem que ser delicada, né? Ela tem que ser firme, mas ela tem que ser amorosa. Ela tem que corrigir, mas ela tem que amparar. Então, nós vivemos assim, dosando as nossas emoções. Por isso que nós somos tão emotivas, por isso que ser mulher é algo tão belo, né? Deus caprichou quando nos fez, né? Nós somos únicas. Então, nós precisamos resgatar essa feminilidade que nos foi tirada com essas más referências. E isso vai também com os relacionamentos com a sogra, né? Quem nunca teve problema com sogra? Né? Com a nora, com o cunhado, né? Com às vezes um colega de trabalho. Os nossos relacionamentos são diretamente influenciados por essas referências que nós tomamos, por essas inspirações que nós aderimos, né? Que tem dentro de nós, que nos fazem imaginar que tipo de pessoa nós temos que ser. Então é por isso que é muito importante que nós escolhamos a forma de nós sermos, porque às vezes as nossas referências, unidas com as nossas imperfeições, com as nossas más inclinações, nos tornam pessoas extremamente desagradáveis de se conviver. Né? E esse é um problema que está muito latente agora na atualidade, porque as famílias estão obrigadas a conviverem mais. Então, por um lado tem o distanciamento, né, de sair de trabalho, distanciamento social, mas as pessoas que são famílias que habitam no mesmo lar estão sendo obrigadas a conviverem. E essas más referências estão influenciando nesses relacionamentos, né? E às vezes eu sou uma pessoa tão desagradável que é difícil estar no mesmo ambiente. Imagina aquela visita que às vezes você recebe, às vezes você quer agradar, você quer fazer um almoço, você quer fazer uma sobremesa, mas nada do que você faz agrada, a pessoa sempre tem uma reclamação, a pessoa sempre tem uma crítica, né? Isso é tão desagradável. E aí você pode parar e pensar, será que eu não sou essa pessoa desagradável? Será que sou eu que sempre põe defeito naquilo que o outro está fazendo para mim? Por que eu faço isso? Né? Porque será que eu acho que denegrindo o outro eu me sinto melhor? Então a gente precisa rever as nossas referências, aquilo que a gente tem como pessoa, como ser humano, como mulher, como homem, e rever para nos tornarmos pessoas mais agradáveis, mais generosas, mais amorosas, mais carinhosas, né? Entender que aquelas pessoas são pessoas diferentes de nós, mas nós temos que tratar com carinho, com generosidade, né? Sermos pessoas mais agradáveis de se conviver. Então, para isso nós precisamos realimentar o nosso imaginário, limpar toda a sujeira, né? Olhar a mulher com os olhos limpos, né? Quem eu posso ser? Eu posso trabalhar? Eu posso ser do lar? Eu posso viver a maternidade por inteiro? É possível? Sim. Né? É como a gente falou na virtude da ordem. Você pode trabalhar fora, você pode ter uma profissão, você pode ser mãe, você pode ser esposa, mas tudo com temperança, na dosagem certa, obedecendo às prioridades da sua vida presente. Né? O que é importante? E essas referências auxiliam muito quando você precisa tomar uma decisão tão importante como muitas das mulheres têm que tomar quando têm os filhos, quando os filhos são muito pequenos, que é permanecer ou não no mercado de trabalho. Né? Venceu a licença maternidade, eu acho que não existe uma mulher que não passe aquelas semanas, aqueles dias
que antecedem o final da licença maternidade e falar, nossa, meu filho, meu bebê ainda amamenta, eu tenho que voltar a trabalhar, porque geralmente as pessoas voltam com 4 meses. Então o bebê é muito novinho, é tudo muito, é uma miscelânea, né, de emoções. Então, essas referências é que facilitam ou não essas tomadas de decisão. Porque quando eu tenho no meu imaginário que eu não posso ficar em casa, que eu não posso depender do meu marido, que eu não posso ser somente do lar, que eu tenho que ter uma carreira, que eu tenho que ser independente, né, que eu tenho que bater ponto e ter um salário no final do mês, todo mês. Então, assim, essas más referências dificultam muito a tomada de decisão, né? Quando você tem aquela imagem de mulher do lar totalmente deturpada, que tem que ficar descabelada e limpando o chão o dia inteiro e ouvindo birra de menino, quando você tem uma visão deturpada, uma referência deturpada do papel da mulher, tanto no lar quanto no mercado de trabalho, se torna tudo muito sofrido, muito difícil. Então nós temos que rever as nossas inspirações, né? Nos limparmos e nos realimentarmos. Então, quando você vai escolher uma referência, você tem que pensar, será que nós temos história de vida similares? Né? Ou a vida daquela pessoa é algo quase idealizado por mim? Porque talvez a pessoa viva num contexto social, econômico, cultural, completamente diferente de mim, porque a internet dá a opção da gente seguir pessoas na Itália, no Japão, né, no Reino Unido, nos Estados Unidos. Então, são culturas diferentes, contexto social e financeiro muito diferente. Então, você tem que analisar isso. Será que essa pessoa que eu estou me inspirando, a minha referência de rede social, ela é similar à minha vida? Será que ela vai acrescentar ou vai ficar me fazendo... Desculpa, gente. Vai ficar fazendo com que eu almeje algo que está totalmente distante da minha realidade, do meu contexto, da minha vida, da minha família? Será que pegar referências assim tão diferentes vão realmente me fazer bem? Então é algo que você tem que pensar quando você vai escolher as suas referências, né? Que armadilhas eu posso cair se não faço escolhas seguras? Então eu posso me deixar de valorizar as alegrias do meu dia a dia. Porque quando eu olho para uma vida completamente diferente da minha e vejo ela de uma forma idealizada, eu começo a depreciar a minha realidade, né? Eu começo a depreciar os meus móveis, a minha casa, as minhas roupas, o meu esposo, os meus filhos. Eu passo a ser uma pessoa extremamente desagradável porque nada me satisfaz. Então, no momento de escolher uma referência, uma inspiração, é muito importante que você dose isso. Será que essa referência vai me fazer olhar para as pessoas valiosas que eu tenho no meu dia a dia? Vai me fazer olhar para o meu esposo, para os meus filhos, da forma como eles merecem ser olhados? Será que vai inspirar em mim a alegria de ser para aquelas pessoas? Eu posso deixar de ver as qualidades daquelas pessoas que convivem comigo, né? E também as minhas próprias qualidades. Às vezes a gente acha tão bom a vida do outro, né? É o tal daquele ditado popular, né? O jardim do vizinho é sempre mais verde, é sempre mais florido. Mas tem flores que florescem só no meu jardim. Então eu preciso cultivar o meu jardim. Eu posso até olhar lá, né, a arrumação, a organização dos canteiros, ver como é que ficou mais harmônico, me inspirar e querer arrumar o meu jardim também parecido. Mas tem flores que só vão nascer com o adubo que você colocar, né, com você cultivando as flores. Então isso é muito importante. Você tem que se inspirar, não tem que ficar olhando o jardim do vizinho e esquecer de regar o seu, porque senão não vai ser flor nenhuma no seu jardim. Então, não é bom se inspirar? Sim, é bom, é muito bom, né? Só que a inspiração é preciso ser de fato uma inspiração. Ela não pode
se transformar num querer viver a vida do outro, né? Não querer cheirar as rosas do outro, né? Não querer que as rosas bonitas e bem cultivadas sejam apenas a do jardim do outro. Você precisa querer cultivar as suas próprias rosas, né? Então, vamos começar a falar aqui das boas inspirações. E eu vou colocar aqui 4 inspirações que eu tenho, né? Que eu peguei para minha vida e que talvez possa se tornar também aí uma inspiração para você. É apenas uma sugestão e uma partilha das minhas inspirações. Mas, obviamente, você pode escolher a sua inspiração aí. Então, eu vou falar aqui de 4 mulheres que eu admiro muito, e com as quais eu busco me aconselhar, né? E que muito bem me tem feito. Como eu cresci depois que eu passei a me aconselhar, né, com essas mulheres. A primeira delas, que eu escolhi, né, para estar partilhando aqui com vocês, é Santa Rita de Cássia. Para você que está me acompanhando e que não é católica, eu vou falar um pouquinho, né? E se você pegou também o caderno do Ora et Labora, vai estar lá uma breve historinha da vida de Santa Rita de Cássia. Ela nasceu e ela era filha única, né? Os pais dela já a tiveram com uma idade avançada. E ela era uma mulher belíssima. E ela, desde muito nova, queria viver uma vida religiosa. Só que os pais dela arrumaram um casamento para ela. O que na época dela era totalmente compreensível, né? Eles queriam deixar ela amparada, cuidada. E o matrimônio era uma forma, né, de providenciar esses cuidados para com ela. E aí ela, em obediência, mesmo desejando viver a vida religiosa, mas em obediência aos pais, ela se casou com um homem que era muito diferente dela, que tinha um contexto de vida muito diferente dela. Ela era uma mulher virtuosa, né, que amava a Deus, que rezava muito, e já ele tinha uma vida toda, né, toda bagunçada. E ela teve 2 filhos com esse homem. Mas de tanto ela dar o bom exemplo, ser uma boa esposa, acolher o seu marido, ela conseguiu converter esse marido, né? E ele morreu convertido. Só que ele morreu assassinado por inimigos dele. E aí os 2 filhos dele, planejaram vingar a morte do pai. E quando Santa Rita viu isso, ela viu que se eles executassem esses planos, eles se perderiam, eles iriam para o inferno, né? Eles perderiam a sua salvação. Então, olha como essa mulher foi corajosa. Ela se pôs em oração e pediu a Deus que, se fosse para os filhos dela perderem a sua alma eternamente, ela preferia que eles morressem naquele momento, né? Preferia que eles morressem antes de perderem a sua alma. Olha como Santa Rita de Cássia, ela sabia muito bem o que era importante na vida dela. Porque qual mãe, né, teria coragem de fazer uma oração dessa? Né? Se não fosse uma mãe muito bem ordenada, que soubesse muito bem aquilo que ela deseja, aquilo que é realmente importante na vida do filho. Então, ela corajosamente fez essa oração. E Deus a atendeu e ela perdeu os 2 filhos. E aí, na vida dela, depois ela se tornou uma religiosa. A história dela é belíssima. E no caderno do Ora et Labora eu coloquei um link de um filme que eu já vi da história da vida dela e que eu gostei muito desse filme. Talvez, né, tem disponível na internet, talvez vocês assistam aí e aprendam um pouquinho sobre a vida de Santa Rita de Cássia. Uma esposa, uma mãe, uma mulher de fé inabalável, obediente e que sabia o que era mais importante, né? Tem também a minha segunda amiga, referência, inspiração, que é Santa Zélia Martã, que é uma santa aqui dos nossos tempos, né? Não é tão antiga assim, é a mãe da minha queridíssima Santa Terezinha do Menino Jesus. Eu já fiz uma live com a Kênia, uma mãe aqui do Carinhos da Maia, né? Tem até no YouTube disponível, no canal da Carinhos da Maia, falando sobre a vida dessa santa, que é uma santa belíssima, né? Inspiradora, com certeza, né? A Santa Zélia, ela tem uma
história de vida parecida com a de Santa Rita, né? Ela queria ser religiosa, mas acabou se casando. Mas ela decidiu viver a santidade no matrimônio, aonde Deus a estava chamando, né? Ela tem vários acontecimentos grandiosos na vida de Santa Zélia, né? A perda dos filhos, a doença, né? E a própria forma de viver, o relacionamento com o esposo dela. Não vai dar para mim falar aqui sobre a vida dela, mas tem um livro chamado A Mãe de Santa Teresinha, que é um livro, nossa, muito bom de ser lido. Você encontra em PDF na internet também, né? E foi uma leitura que eu li o ano passado e que me fez muitíssimo bem, né? A Santa Zélia, né, para quem é mulher que trabalha fora, né? Santa Zélia ela tinha uma profissão, ela tinha uma empresa, ela era empresária, gente. Então, não quer dizer que você não possa ter uma profissão, mas o motivo que a levava a trabalhar era diferente, a forma como ela trabalhava era bem ordenada, né? Ela trabalhava, ela mantinha a empresa de rendas dela pensando nas rendeiras, que se ela fechasse, se ela deixasse de trabalhar, poderiam passar grandes necessidades. Então, até quando a gente vai escolher estar no mercado de trabalho, as nossas escolhas têm que ser bem ordenadas. Lembra que eu falei ontem de virtude? A virtude, ela sempre deve direcionar para o bem. Então, a vida de Santa Zélia também nos mostra isso, né? Que ela era uma empresária, uma dona de casa, uma do lar. Ela tinha, né, todo um zelo pela educação das suas filhas, mesmo que ela tivesse algumas empregadas para ajudar em casa, algumas babás, né? Então, assim, ela tinha uma estrutura de vida muito parecida com outras mulheres do nosso tempo, mas a diferença é que ela era muito bem ordenada, ela sabia o porquê ela fazia, o motivo que a levava a fazer transcendia, né? Ela é uma mulher inspiradora de fato, e se você não conhece a história dela, eu recomendo porque é belíssima. Então, a nossa terceira referência de hoje, que também está lá no nosso caderno do Ora et Labora, Santa Mônica, né? A mãe de Santo Agostinho, né? Essa já é bem antiga, mas mostra uma mulher perseverante, né? Que também sofreu muito no casamento, que tinha um marido muito desordenado, né? Que sofreu, mas que através da sua doçura, das suas virtudes, da sua fé, da sua intimidade com Deus, conseguiu transformar, né, esse marido, e que nunca desistiu do seu filho, né? Santo Agostinho, quando ele escreve sobre a mãe, fica muito latente isso, o quanto a mãe foi importante na vida dele, o quanto a mãe chorava dia e noite, né? Não literalmente, né, gente, obviamente, mas o quanto a mãe dele sofreu as más escolhas do filho e o quanto ela rezou e lutou e buscou a salvação desse filho, que se tornou um grande santo, um homem lembrado por gerações e gerações, que ficou marcado na história da nossa fé. Então, qual é o poder de uma mãe que bem educa, uma mãe que bem executa a sua missão? Olha que exemplo Santa Mônica nos dá. Qual o poder de uma mãe que não desiste dos seus filhos? E tem também Santa Diana Beretta, essa também já bem dos nossos tempos, né? Essa eu não conheço, assim, nunca li uma biografia dela, mas a história dela é belíssima. E é uma das santas, né, das minhas referências pessoais, que me instiga, que me questiona, que questiona o meu lado egoísta, né? Porque Santa Diana, você vê, ela era uma médica, né? Ela era uma italiana, e ela aos 39 anos, muito jovem, ela obteve um fibroma, um câncer, e ela estava gestante. E aí o médico falou para ela que ela precisava interromper a gestação para que ela pudesse se tratar. E eu, nesse momento, né, gestante, eu medito muito essa situação de Santa Diana,
né? Como é difícil você gestante, com filhos pequenos, nova, jovem, se deparar com essa situação. E Santa Diana mostrou ser uma mulher extremamente virtuosa, porque por nenhum momento, os biógrafos dela falam, né, que por nenhum momento ela considerou interromper a vida daquela criança que ela estava gestando para salvar sua própria vida. E aí eu sempre me pergunto, se Deus o livre eu estivesse numa situação dessa, será que eu seria virtuosa a esse ponto? Será que eu pensaria na criança que eu gesto e não em mim mesma? Será que eu não seria egoísta a esse ponto? Então, é por isso que ela foi santa, né, gente? Ela teve, assim, um amor, ela tinha um amor por Deus e ela sabia, ela era tão ordenada, tão virtuosa que ela sabia o real valor daquela criança que ela gestava. Ela sabia que ela era a mãe e que ela precisava, mesmo com a própria vida, defender a vida daquela criança. Gente, essa história é impactante demais. Essa é uma mulher que tem que nos inspirar. É essa mulher que você olha e fala assim, nossa, eu preciso ser melhor. Eu preciso matar os egoísmos que existem dentro de mim. Eu preciso deixar, né, me desapegar de mim mesma para ser mais para o outro. Como eu vou ser uma boa mãe se eu me amo tanto a ponto de me preocupar mais com os meus desejos, as minhas vontades, o meu descanso, o meu sono, o meu lazer, o meu momento de beleza, né? As minhas vontades. Então, nós somos uma geração extremamente egoísta. Então, uma santa dessa nos faz questionar até mesmo os atos mínimos do nosso dia a dia, né? Como ela era desapegada de si mesma e amava a Deus profundamente, amava os seus filhos profundamente, porque que mãe não se ficaria abalada de saber que se ela não se tratasse naquele momento, ela morreria e deixaria os filhos pequenos? Mas mostra que Santa Diana, ela confiava tanto em Deus, que ela sabia que os filhos dela não dependiam dela, né? Não dependia só dela, que ela até poderia ir, mas Deus jamais abandonaria os seus filhos. Então, assim, são esses tipos de inspirações que vão nos elevar, que vão fazer com que nós tenhamos objetivos de vida que transcendam essa pequenez, essas miudezas, né? Essas más referências que nós fomos alimentadas desde a nossa infância, né? Que eu tenho que ser, eu tenho que querer, né? Sempre eu. Então, são esses tipos de referências, de inspirações que vão nos encaminhar numa real mudança, uma mudança de vida de fato. Então, algumas características dessas mulheres que eu apresentei para vocês, né, que nós precisamos nos atentar e nos inspirar e buscar trazer para a nossa vida, né? A fé, a amizade com Deus, a intimidade com Deus, porque ninguém se torna virtuosa sem ter essa amizade, esse conhecimento de Deus, né? Essa intimidade, esse olhar que transcende essa vida aqui, que transcende o nosso dia a dia de miudezas, né? As nossas picuinhas, os nossos mimimis, os nossos dodóis, né? Que faz com que a gente esqueça dos nossos mimos, né? De querer ser agradada, de querer... Não! Para que você se dê ao outro, você precisa se desapegar de si mesma, porque senão você não consegue. Então, você precisa ter a constância na oração que essas mulheres tiveram, né? Você precisa ser diligente. Sim, eram mulheres que trabalhavam e trabalhavam muito, né? Que se desgastavam pelos seus. E tanto Santa Diana, que era médica, ela era até uma mulher assim avançada, né, para a idade dela, ou para a época dela.
porque ela ia trabalhar dirigindo. Imagina, alguns anos, né, algumas décadas atrás, uma mulher que dirigia o próprio carro. Então ela era uma mulher além, à frente do seu tempo, né? Mas isso não fazia com que ela não fosse virtuosa e não fosse muito bem ordenada e soubesse exatamente onde que estavam as prioridades dela, né? Santa Zélia dormia, se não me engano, só 5 horas por noite, porque ela tirava o tempo, ela não abria mão do tempo de oração dela, do tempo com as filhas dela e nem deixava de lado as responsabilidades com as rendas que ela tinha. Então, com a empresa que ela tinha de rendas. Então, eram mulheres muito diligentes, muito, né, trabalhadoras de fato. Mas também eram mulheres resignadas, abnegadas, né? Por exemplo, porque quando a gente fala assim dessas mulheres, às vezes as nossas más referências nos fazem pensar que elas eram mulheres submissas demais no mau sentido da palavra, né? Que não tinham vontade própria, que não tinham vida própria. Mas não é assim. Por exemplo, Santa Zélia, quando ela foi diagnosticada com a doença dela, ela fez novenas, ela fez peregrinações, ela pediu muito a Deus para que ela fosse curada. Só que ela também falava, né? Eu vou ler para vocês uma citação, né, da vida dela, né? Que é de uma das cartas dela, que ela fala isso, né? Que ela acreditava... Travou um pouquinho, voltei. Então ela acreditava, ela confiava na vontade de Deus para a vida dela. Deixa eu ver a hora, né? Ixi, tá acabando meu tempo. Acho que o Instagram tá me avisando. Então, deixa eu seguir aqui pra gente começar, pra gente não estourar o tempo. Então, elas eram mulheres vigorosas, que não se deixavam desanimar, né? Eram mulheres amorosas, delicadas. Então, vamos aí para nossa meditação do dia, para que a gente não estoure o tempo aqui, eu não consiga deixar de falar, principalmente para aquelas pessoas que não têm o caderno, né? Nos passos reais, eu proponho para vocês reverem as suas inspirações, né? Lavarem a panela para colocar outros alimentos, outras referências lá. Então, primeiro você pode, como sugestão, se você é católica ou se você não é, escolher uma pessoa que você considera virtuosa, né? Uma santa ou uma pessoa muito virtuosa e estudar sobre a vida dessa pessoa, saber o que fazia ela para ser desta forma, né? E parar de se olhar como coitada. Você não é a coitadinha, né? Você precisa assumir, né, de fato a sua vida, segurar as rédeas da sua vida, né, segurar as suas más inclinações e seguir, mudar, ação, ora labora, né? Oração, reflexão, mas também trabalho, mudança, ação, né? Então, vamos resolver mais e lamentar menos, tá? E vou falar aqui as citações, espero que dê tempo, porque são citações belíssimas, especialmente para quem não tem o caderno, né? Tem uma frase de Santa Zélia que ela fala assim: se Deus quiser me curar, ficarei muito contente, porque no fundo do meu coração eu desejo viver. O que me custa é deixar o meu marido e minhas filhas. Mas, por outro lado, digo a mim mesma, se eu não me curar, é porque talvez seja mais útil que eu parta. Olha o desapego dessa mulher e a confiança em Deus. Saber que Deus sempre quer o melhor para a nossa vida. Então, talvez ela partir naquele momento seria muito melhor para o seu marido e para os seus filhos, mesmo que ela desejasse muito criar as suas filhas, que ainda eram pequenas, né? Algumas delas. Santa Teresinha era mais jovem, era uma criança, né? A citação de Santa Diana, que eu escolhi para colocar aí para vocês, né? O segredo da felicidade é de viver momento a momento e de agradecer ao Senhor por tudo aquilo que em sua bondade nos manda dia a dia. Reflita, que bondade, que bênção você recebeu, que graça, que presente você recebeu neste dia, porque todos os dias Deus nos manda essas graças, né? Então nós temos que aprender a viver momento a momento. E outra citação dela que ela fala: amor e sacrifício é assim intimamente ligado quanto o sol e a lua. Não se pode amar sem sofrer e sofrer sem amar. Santa Diana.
uma citação de Santa Mônica, a mãe de Santo Agostinho, que diz: ela falou para o filho: colocai meu corpo em qualquer lugar, sem que isso vos dê cuidado. Só vos peço que vos lembreis de mim no altar do Senhor, onde quer que estiveres. Ou seja, depois que eu me for, o que tenho de valioso é a minha alma. Então reze por mim quando eu me for. E não se preocupe tanto com o meu corpo, mas também com a minha alma. E Santa Rita de Cássia, que nos diz: o que eu preciso mudar, olha, para acabar com a nossa live de hoje, o que eu preciso mudar é o coração, inflamando no amor do desamparado Jesus, pregado na cruz por meus pecados. Então, o que eu preciso mudar é o coração, é por dentro, é me ordenar primeiro nos meus sentimentos, nas minhas inclinações, nos meus desejos. Então, o assunto de hoje, ele vem culminar, sim, em tudo aquilo que a gente vem falando. Então, o meu pedido para você hoje, o meu recado para você hoje é: vamos lavar a panela, gente. Vamos tirar essas más referências da nossa vida. Vamos colocar boas referências. Vamos nos encher de boas referências do que é ser mulher, para que nós possamos ser mulheres melhores. E amanhã, o nosso assunto, o nosso tema é educação domiciliar. Não é a escola. E eu vou falar também um pouco sobre educação dos filhos, tá? Então eu te espero, agradeço de coração pela sua companhia, aqui com o meu chazinho, talvez você aí do outro lado com o seu cafezinho. E chegamos aí à nossa metade da nossa semana de Ora et Labora, louvado seja Deus. Amanhã é o nosso penúltimo dia. E eu espero ter a sua companhia mais uma vez, viu? Um bom descanso, Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.